Olá a todos, eu sou Maria Simões, sou colaboradora do Instituto desde 2017 e hoje eu vou abordar sobre a presença feminina no Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Norte. A importância dessa temática está relacionada às diversas lutas enfrentadas pelas mulheres para ocupar esses espaços que, historicamente, eram pertencentes exclusivamente aos homens. Mas antes de tão somente falar do Instituto, é necessário contextualizar a matéria com os fatos e acontecimentos aqui do Rio Grande do Norte, a começar pela figura de Dionísia Gonçalves Pinto, usualmente conhecida como Nísia Floresta Brasileira Augusta. Nísia nasceu em 1810, foi educadora, escritora, poetisa e uma das precursoras do feminismo do país e defensora ativa das questões indígenas e do abolicionismo. Em 1838, aos 28 anos, Nísia abriu um colégio para meninas no Rio de Janeiro, o Colégio Augusto. Nesse período, os colégios femininos preparavam as mulheres para serem esposas, mães e donas de casa, contendo disciplinas como ler, escrever, cozer e bordar. Porém, em seu colégio, ela passou a ensinar disciplinas como aritmética, história, geografia, gramática do português, latim, inglês, francês, italiano, além de caligrafia, desenho, música e dança. Para uma melhor aceitação da sociedade retrógrada da época e em consonância com os fatores políticos envolvidos para a existência e continuidade do colégio, foram mantidas as disciplinas tocantes à educação doméstica, como descrito anteriormente. Apesar do esforço para agradar gregos e troianos, o colégio recebia críticas pesadas da mídia, como o jornal O Mercantil, cujo covarde, sob o pseudônimo, escreve, abre aspas, trabalhos de língua não faltam, os de agulha ficam no escuro. Maridos precisam de mulheres que trabalhem mais e falem menos. Fecha aspas. Apesar da crítica ser fruto do construto social da época, aproveitar-se do anonimato dado pelos meios de comunicação para comentários como este são realidades até os dias atuais. E não obstante, são essas mesmas pessoas que atualmente cometem atos de violência doméstica, que 200 anos de evolução, de luta e ensino não foram capazes de cessar. O Rio Grande do Norte está inserido nesse cenário de lutas femininas, sendo expoente em diversas delas, e contendo personalidades como Dolores Cavalcante, Carolina Vanderlei, Palmira Vanderlei, Celina Guimarães e Isabel Gondim. Isabel Urbana Carneiro de Albuquerque Gondim nasceu em 1839. Foi historiadora, professora, poetisa e foi a primeira mulher a entrar no Instituto Arqueológico, Histórico e Geográfico Pernambucano. Ela entrou no Instituto em 1883. Já no Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Norte, ela entrou em 1928, na gestão do Dr. Nestor do Santo Lima. Este, defensor das condições igualitárias entre os professores e as professoras. Dando continuidade a essa participação feminina na Casa da Memória, temos a primeira mulher a ocupar um cargo na diretoria do Instituto. A diretoria de Biblioteca, Arquivo e Museu foi ocupada pela historiadora e professora doutora Fátima Martins Lopes, que desempenhou essa função nos anos de 2007 a 2009, durante a gestão do Dr. Enélio Lima Petrovic. Em sequência cronológica, no primeiro mandato do presidente Ormuz Barbalho Simonetti, em 2018, a professora doutora Betânia Leite Ramalho ocupa a vice-presidência do IHGRN, sendo a primeira mulher a ocupar tal cargo na história do Instituto. Outro grande marco ocorreu em 2019, quando, em razão de uma viagem, o presidente Ormuz Barbalho Simonetti precisou ausentar-se. Foi nessa oportunidade que o Instituto teve sua primeira presidente interina, a advogada, escritora e editora doutora Joventina Simões Oliveira, a atual vice-presidente do Instituto. A corrente diretoria do IHGRN conta com 9 mulheres, de 18 diretores. E, ao todo, nós temos 41 sócias, sendo 35 delas sócias efetivas, 5 delas sócias beneméritas e uma sócia honoris causa.